Bom, pessoal, bom dia, né, a todos. Esse é o nosso segundo dia de evento, né, a nossa segunda palestra. É com muita satisfação que nós anunciamos, né, a nossa palestra do professor Dr. Jamilton, a astronomia na licenciatura em física, né, atuação e possibilidades. O professor Jamilton, ele é licenciado em Física pela Universidade Estadual da Paraíba, em 2004, assumiu o título de mestre em Física em 2007 e doutor em Física em 2011, pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor do curso de licenciatura em Física aqui no CCTS, né? E é coordenador adjunto do mestrado nacional profissional em ensino de Física, no Polo de Campina Grande. O professor Jamilton tem experiência no estudo da teoria geral de partículas e campos, atuando principalmente nos seguintes temas: energia escura, matéria escura, cosmologia com campos escalares. Professor Jamilton, é um prazer imenso tê-lo conosco e fique à vontade para iniciar a sua palestra. Então, bom dia, pessoal. Tá apresentando a tela. Eu peço que vocês não me ouvirem, e se houver alguma falha, me avisem pelo WhatsApp, né? Principalmente o Valdeci pode me avisar aqui pelo WhatsApp. Eu sou um dos primeiros professores desse departamento, né, desse curso, e ajudei a montar esse curso, né? Então, de certo modo, eu tenho alguma influência sobre a presença da astronomia no curso de física, né? Porque, na época, eu fui um defensor que a gente tivesse uma disciplina não eletiva, mas uma disciplina fixa na nossa matriz curricular, voltada à astronomia, assim como a outras vertentes, né, que a gente também tem na nossa matriz curricular. Então, eu inicio essa palestra, quando eu estava montando essa palestra, eu pensei nisso. Eu iniciei essa palestra com uma pergunta, né, por que, né, a astronomia compõe ações do curso de licenciatura em Física no CCTS. Então, quem está iniciando o curso, né, pode trazer esse questionamento, né? Por que a gente tem astronomia no curso de Física, né, cara? Porque a astronomia é uma área do conhecimento, assim como a Física, né? Então, você tem graduação em astronomia, você tem mestrado, doutorado em astronomia, né? É uma área, assim como a Física é uma área, né? Em algum momento a gente vai ter uma interseção e eu vou falar sobre isso. Mas é uma área do conhecimento. Então, a gente tem astronomia no curso de Física não por um gosto pessoal, né? Não porque a gente é apaixonado por astronomia, eu estou falando isso de maneira bem subjetiva, né? Não, porque desde a época dos PCNs, né, os PCNs+, eles tinham algo nos seus temas estruturantes, tema 6, né? Era Universo, Terra e Vida, né? Nas unidades temáticas Terra e Sistema Solar, o Universo, sua origem e compreensão humana do Universo. Ou seja, a astronomia deveria fazer parte oficialmente, né, do currículo do ensino médio. Né? Vocês deveriam ter passado pelo ensino médio, ter um contato com esses temas. Né? Então, os livros didáticos deveriam abordar esses temas, né, durante o transcorrer do ensino médio. Né? Com a nova BNCC, isso não mudou, só trocou de nome. Né? Até com mais ênfase. Então, a nova base, né, nacional comum curricular, né, ela não fala mais de temas estruturantes, mas fala de unidades temáticas. E duas unidades temáticas são matéria, energia e vida, terra e cosmos. Aí vai se falar em eixos, né, em 4 principais eixos, e eles vão tentar estruturar isso melhor do ponto de vista do ensino, mas volta a ter temas ligados à astronomia, né, agora norteando, né, as ações que ocorrem lá no ensino médio. Ótimo. Então, a gente estava discutindo que a gente não é apenas uma escolha pessoal, né? A gente tem a astronomia na licenciatura em Física, né, por uma demanda de currículo oficial, né? Ou seja, isso já vinha nos documentos oficiais que balizam o nosso ensino, né? Então, a gente ensina a astronomia, a gente propõe os cursos
né, propõe a formação inicial em astronomia com base nesses documentos, né, com base nesses documentos. Bem, vocês vão ver essa matriz curricular, a nossa matriz curricular, algumas vezes, né, durante essas apresentações. Talvez essa seja a primeira. E aqui está a introdução à astronomia, né? Aqui está a introdução à astronomia. Então, ela é uma disciplina do 5º período, percebam, né? Essa aqui é a nossa matriz curricular com pré-requisitos, né? Ela exige que você tenha pago, né, B4. Então, vamos ali, quem é B, ó, B4. Né? 4º período, Física Geral 2. Tá vendo? Então, por que Física Geral 2? Porque é em Física Geral 2 que a gente vê gravitação. É em Física Geral 2 que a gente vê gravitação, né? E eu preciso que você veja gravitação, né? E preciso também que você tenha passado por cálculo 3, né? Para que a gente possa fazer um trabalho bacana aqui na introdução à astronomia, né? Na introdução à astronomia. Bem, ainda no ensino, a gente tem essas eletivas aqui, a eletiva 1, a eletiva 2, a eletiva 3, que eu vou deixar para a parte das possibilidades. Por que para a parte das possibilidades? Porque não é uma componente, né? Eu vou ministrar uma componente de astronomia sempre nesse 6º período, nesse 7º período, nesse 8º período. Vai depender das demandas que a gente eventualmente tiver, né? Então, isso é uma possibilidade aqui no ensino da graduação, né? Para a gente expandir esse estudo de introdução à astronomia. Essa é uma disciplina de 60 horas, né? E 2 encontros na semana, tal qual é Física Geral 1, Física Geral 2, Álgebra Linear, como tantas outras disciplinas da nossa matriz curricular. Tudo bem? Então, para a gente entender um pouco mais, né, e não ficar apenas falando de burocracia, né, eu queria introduzir um pouco a astronomia, né? Então, a astronomia é essa ciência que estuda a origem, a evolução e a classificação dos objetos celestes. A gente diz que a astronomia é a mais antiga das ciências, né? E eu coloquei ali deslocamento porque, de início, nós não tínhamos estradas, né? A estrada é uma invenção romana, né? Uma invenção romana. Então, a gente se deslocava por trilhas, né? Mas, principalmente, para se deslocar à noite, a gente olhava para o céu, né? Então, você se referendava, né, pelas estrelas, né? Pelos objetos celestes, né? Para saber qual era a sua posição e saber quais eram os seus deslocamentos. Os navegantes tinham uma relação especial com as estrelas, né? Foi, aliás, uma confusão, né, com a observação elétrica, né, que, segundo o Cabral, né, o trouxe até o Brasil, até a nossa descoberta. Então, para você ver como a nossa própria formação como país perpassa por uma relação com a astronomia. Aliás, o nosso país é o único país, né, que tem na sua bandeira uma referência astronômica, né? A gente tem um globo celeste lá com as estrelas que formam as principais constelações, algumas constelações, né, do hemisfério sul, né? Cada uma daquelas estrelas que tem a nossa bandeira é um estado brasileiro, né? E a linha é uma referência à linha do Equador, né? A linha do Equador celeste, que você percebe que é um Equador que divide o céu de um lado ao outro. Então a gente tem essa referência, né? Foi muito importante para o estabelecimento do calendário, a forma como a gente conta um tempo, né? Foi altamente influenciada pela astronomia, foi muito importante para a agricultura, é ainda muito importante para as manifestações culturais, religiosas, de fé. Quem nunca escutou, né, aquela famosa indagação, qual é o seu signo, né? Qual é o seu signo, né? Tu és de leão, então tu és um amostrado, né? Tu és de câncer, então tu és um chorão. Então tem essas relações ainda perpassam hoje, né? E ainda tem muita influência, né? Esse que mais agrega conhecimentos de diversas áreas, esse mais agrupa, agrega, é questionável. Mas eu ainda sustento isso, porque a astronomia acaba agregando
conhecimentos da física, da química, da matemática, né? Da, 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 das línguas de modo geral, por conta da poesia, né? Da história. Então, a gente tem realmente um agrupamento muito grande. Quando a gente estiver falando sobre pesquisa, isso vai ficar evidente, né? Vocês vão ver que a gente tem várias áreas, né, relacionadas à astronomia, à ciência, à astronomia, né? E cada uma dessas áreas está, de algum modo, entrelaçada com alguma área do conhecimento, mais ou menos, né? Mais ou menos. E era do conhecimento como é o impacto sobre as tecnologias de vanguarda. E aí parece, quando você coloca uma frase como essa, parece muito defeito em uma área que você gosta, né? Mas não é não. Veja a SpaceX, né? Veja a SpaceX, né? A exploração espacial. A quantidade de recursos que não é colocada para você lançar um satélite, né? A quantidade de desenvolvimento tecnológico que aparece quando você tenta conquistar um outro planeta. Então, eu acredito enormemente que, além das guerras, né, a conquista espacial é a área da ciência ligada à ciência que mais traz benefícios tecnológicos, né, e avanços. Talvez a física de partículas hoje esteja num caminho parecido, né, por conta dos avanços em medicina, né, em medicina. Mas a astronomia, eu acho que ainda é a ciência que mais traz elementos tecnológicos para o nosso dia a dia. Pro nosso dia a dia, né? A gente pode discutir isso depois em um outro momento. Queria que passasse aqui minha tela, mas travou. Agora passou. Né? Um pouco de história da astronomia, né? Eu posso dizer a vocês que é a ciência mais antiga do mundo, porque a gente tem referências sobre isso. Né? Bem, isso falando da ciência ocidental. Se você vai para a ciência oriental, aí é inquestionável, né? Os chineses têm referências de 5.000 anos atrás relacionadas à astronomia, porque a gente sempre olhou para o céu, né? E a gente sempre teve no céu uma relação de mistério, de admiração, né? Aqui tem duas imagens, né? Stonehenge, né? Que lá na Inglaterra, né? Que é reconhecido como um observatório, né? Hoje a gente sabe, né, que Stonehenge tem essa função e uma função muito precisa, né? Por muito tempo se construiu essa estrutura, né, para observar a sazonalidade, né, do Sol e como você teria um solstício, quando você teria um equinócio. Né? Bem, isso Stonehenge é sem dúvida nenhuma uma das estruturas mais antigas relacionadas à astronomia, né? Mais antigas relacionadas à astronomia. E é pré-histórica, né? E é pré-histórica. Newgrange, isso é um túmulo, né? Um túmulo que fica na Irlanda, né? E tem uma peculiaridade, data 300 a.C., e por um único dia, né? O dia de inverno, a luz consegue entrar na câmara mortuária. E isso foi feito há 3.200 anos atrás, né? Anos atrás. 3.200, 5.000 anos atrás, né? Que é 3.200 antes de Cristo. Há 5.000 anos que isso aqui foi feito. Então, daí você tira, né, o quanto esse pessoal já conhecia de astronomia. Bem, se a gente for mais próximo, se a gente tentar vir mais próximo, você vai ver, né, o avanço dos Maia, né, no estudo da astronomia, e se você for mais próximo ainda, você vai ver que os índios, né, do nosso Brasil tinham uma relação forte com a astronomia, não podia deixar de ser, né, porque eles eram nômades, né, e essa é uma área que carece de pessoas, né, a gente simplesmente não conhece, não tem livro, não tem material, né, eu tenho que pegar uma imagem lá da Inglaterra, uma imagem da Irlanda, porque os estudos sobre a astronomia, a história da astronomia no nosso próprio país é muito escasso, né? É muito escasso. Então, você tem enormes possibilidades aqui que a gente pode discutir depois, né?
a gente tem muitas referências de crença religiosa. Né? Na Grécia Antiga, por que a gente se refere à Grécia Antiga? Porque é o berço da ciência moderna, digamos assim. Né? Tudo começa com os gregos, já dizia o Sheldon, né, lá, The Big Bang Theory. Né? Tudo começa com os gregos antigos. Então, a gente tem o Tales de Mileto, o primeiro filósofo que vai questionar, né? Porque a gente vivia dos mitos, a gente vivia de estabelecer um dogma, alguma coisa que acontecia, e ele começa a questionar. Né? O Tales também foi um dos primeiros a trazer uma referência a observações. Né? Então, ele observa a esfericidade da Terra, ele discute, né, se a Terra é esférica, se é esférica ou não. Né? O Aristarco de Samos, o Aristarco foi um dos primeiros defensores do pensamento heliocêntrico. Não por conta das observações, era por outras questões. Ele acreditava, nessa época já é a discussão dos elementos, né, que o fogo era central, que o fogo era transformador e, portanto, que o fogo era central. E porque o fogo era central, o Sol teria que ser central. Né? Isso é muito profundo. Se você vai parar para pensar sobre isso, né, a linha de pensamento desse indivíduo é muito moderna. Né? Isso a gente está falando de pessoas que viveram antes de Cristo. Né? O Tales é 600 antes de Cristo, o Aristarco é 500 antes de Cristo, alguma coisa próximo disso. Então a gente já naquele momento, né, uma discussão em volta desse fogo central, de você ter um objeto central, né, o Sol como centro, né, o Sol como centro. Outro indivíduo que é preciso citar, né, é o Híparco de Nicéia, porque ele desenvolveu instrumentos astronômicos e fez observações do céu, né, só superadas no século XV, XVI, né, com o Tycho Brahe, né, e depois com Kepler. Então, ele realmente foi um indivíduo extraordinário para a época. Ele é do século II, III a.C., né? E tinha uma característica. Foi o indivíduo que primeiro fez um catálogo do céu, de estrelas no céu. Né? Então, o Híparco foi importantíssimo nessa época. Afinal, Aristóteles, né? Aristóteles, com sua classificação da ciência, né? Ele é o pai da teoria dos quatro elementos, né? Ele é o pai da teoria dos quatro elementos. Então, é o Aristóteles, né, que vai defender, né, as bases do que depois a igreja usa, né, como referência para montar o geocentrismo. Né? E de quebra o antropocentrismo, né, que é colocar a gente no centro. Essa é uma questão muito importante para a astronomia, é colocar a gente no centro. Vai colocar o ser humano no centro do universo. Essa ideia narcisista, essa ideia mais, né, mais egocêntrica, né, mais egocêntrica. A astronomia lutou com isso por milênios, né, e nos colocar no centro, de ver todo o céu, né, nos envolver, girar ao nosso redor, né, e, portanto, né, da posição de observador, se colocar no centro. Então, a gente sempre se colocou no centro. O Aristóteles colocava a Terra no centro, né, imaginava que tudo girava ao seu redor. É a teoria dos quatro elementos, né, a teoria dos quatro elementos. Então, o Aristóteles é o primeiro indivíduo a fazer um modelo cosmológico bem estruturado, né, ele dividiu em duas etapas, o universo em duas partes, né? O que havia abaixo da Lua e o que havia acima da Lua. Então, o que havia abaixo da Lua era um mundo sublunar, o que havia acima da Lua era um mundo supralunar. O que havia abaixo da Lua era formado dos quatro elementos, terra, água, fogo e ar, nessa mesma ordem de força de atração, né? De força de atração, de ímpeto de atração, como ele falava, né? E o que há acima da Lua seria o universo supralunar, formado de um único elemento, um elemento chamado éter, né? Que volta várias vezes na ciência, mas é desse éter que vem a palavra eterno. E quem cunhou esse eterno
foi o próprio Aristóteles, né, porque ele admitia que o universo, né, na sua parte superlunar, era eterno, era perfeito e imutável. Perfeito e imutável. E isso era muito... Esse modelo de cebola, tá vendo? Parece uma cebola, né? Esse modelo de cebola cósmica é muito conveniente para a igreja, né? Porque depois a igreja fala que quem move todas essas cascas é Deus. Entende? E como ele explica, né? Sem muito cuidado, boa parte das observações que a gente vê no dia a dia, né? E traz a Terra para o centro de uma maneira muito, muito romântica, né? E de acordo com as Escrituras, então a igreja acreditou e colocou isso como um dogma difícil, um dogma duro, que permeou quase 2.000 anos. Então, por mais de 2.000 anos, a gente estudou isso aqui como, de fato, ciência, fazendo observação, tentando regular. E quando eu falo isso, eu não falo isso de qualquer modo, não. A gente tem o Ptolomeu no século II a.C., né? A gente tem o Ptolomeu no século II a.C. Lembrou o Márcio ontem falando do movimento retrógrado, né? Existe um problema, porque se você acompanhar Marte no céu, né? Acompanhe Marte. Marte é um planeta vermelhinho, né? Pegue a mesma linha que o Sol passa e que a Lua passa, procure no céu objetos que não cintilam, que não ficam cintilando, né? Os objetos de brilho contínuo que estão nessa linha são planetas. Eles são bem destacados, porque eles têm um brilho muito intenso. Um vermelhinho, se não for Saturno, vai ser Marte, né? Agora a gente vai começar a ver Marte. Marte, ele pode ser bem observado ali por volta de setembro, atravessando o céu. E aí, quando ali por volta de setembro você vê um pontinho vermelho atravessando o céu, acompanhe ele semana a semana em relação ao fundo estelar. Então você vai ver que em algum momento, ao invés de seguir no caminho do fundo das estrelas, na direção do point, ele retorna. Como se tivesse arrependido de seguir, ele volta, né? Esse movimento é um movimento retrógrado. Ele começa a voltar e depois ele novamente toma o seu curso e segue o seu caminho, né? Esse movimento retrógrado não era explicado do ponto de vista da teoria aristotélica. No entanto, a teoria aristotélica virou um dogma. Então, o Ptolomeu, ele tenta criar um modelo matemático, um modelo geométrico, para explicar como essas coisas acontecem, né? Num livro fantástico, numa coleção fantástica, que ele denomina de Almagesto, né? Então, ele começa a adicionar ciclos, né? E epiciclos, né? Para justificar por que o planeta volta. Então ele diz, não, Marte não gira ao redor da Terra. Marte gira ao redor de um ponto, e esse ponto gira ao redor da Terra. À medida que essas observações vão falhando para explicar com precisão né, o movimento retrógrado de Marte, ele vai colocando mais ciclos, mais epiciclos. Então acaba que isso fica muito complexo. Né? A gente tem um deferente, que é essa curva primeira aqui, ó. A gente tem uns epiciclos, tem uns ciclos. Isso vai ficando muito complexo para explicar o movimento dos planetas. Entende? Então, essa complexidade é que vai ser atacada. Não é o fato de que a Terra está no centro do universo, é a complexidade das observações, né, pelo modelo, né, que vai ser questionado, E aí vem o Copérnico, né, e tenta discutir que o heliocentrismo é mais simples para explicar, né, as observações do que o modelo ptolomaico. Então, o Copérnico não tinha a precisão dos dados do Kepler, ele não conhecia os dados do Kepler, né, que vieram depois, né, ele não tinha relação com instrumentos astronômicos, né. Ele propõe o modelo heliocêntrico como uma forma de simplificar a discussão em volta da descrição do movimento dos objetos no céu. Então, ele vai lá e fala, pô, é mais simples, né? Sem nenhuma referência a estar, ele faz simples que a gente coloque o Sol no centro.
né? E aí faz muito sentido, e depois vem pessoas importantes, né, a fazerem observações ainda a olho nu, né, o Tycho Brahe, o Kepler, né, melhorando substancialmente essas observações, né, esses resultados, baseados nessa ideia, né, nessa ideia. Isso tirou a Terra do centro, então a gente saiu do geocentrismo. Mas a gente continuou no centro, porque se mesmo que a Terra não tivesse no centro, heliocentrismo é colocar o Sol no centro do universo. Né? É dizer que a gente está muito próximo do centro do universo. Isso vai perdurar até o início do século XX. Né? É o início do século XX. Pois bem, o Galileu, né, como o Márcio tinha falado ontem, né, pega um telescópio, né, que é um telescópio refrator, e observa o céu, começa a ver imperfeições, não é a imagem observada por Galileu, né, mas começa a quebrar de vez, né, os pressupostos aristotélicos de que o universo supralunar é eterno, perfeito e imutável. Né, é eterno, perfeito e imutável. Né, ele observa principalmente, né, as luas de Júpiter, e das observações de Galileu é inequívoco que elas giram ao redor de Júpiter e não ao redor da Terra. E isso era uma blasfema. Né? Isso era uma blasfema. Então, o Galileu, inclusive, foi preso, né? Por dizer que a Terra não era o centro do universo. Ele morreu em prisão domiciliar, né? Ficou cego. Ele ficou cego por ter tentado observar o Sol com o telescópio. Né? Mas para vocês terem ideia, né, do quanto a questão dogmática foi fundamental. Muita gente foi para a fogueira, né, por questionar a igreja em relação ao geocentrismo. Né? Giordano Bruno que eu diga, né, com seus universos ilha. Bem, o Newton, ele vive uma situação mais fecunda, mais protegida, porque ele está na Inglaterra, né? E depois que a Inglaterra funda a igreja anglicana, ela limita o poder da igreja católica. Né? Então, o Newton, ele foi um indivíduo muitíssimo importante, né, por trazer a gravitação universal, né, para nós, e por consequência construir uma mecânica celeste, porque quando ele estabelece as leis de Newton, né, o teorema fundamental da mecânica é escrito para uma força, essa força é a força gravitacional. Então, assim como lá no ensino médio, vocês viram que uma força, né, conduzia a um tipo de movimento, a força gravitacional vai conduzir ao movimento dos objetos que estão submetidos à ação dela. Né? Logo, quando você observa um objeto no céu, e esse objeto está submetido à ação da força gravitacional, então você vai acabar descobrindo, né? Você vai acabar prevendo como é o comportamento do movimento desse objeto. A gente chama isso de mecânica celeste, né? Porque é a mecânica dos objetos no céu. Então, o Newton, ele acabou unindo, né? Ou provocando uma interseção, né, entre os conhecimentos da física e da astronomia. É nesse momento que a gente começa a se interessar, é nesse momento que a astronomia começa a vir para a física. Né? Porque até então o que a gente falou, né, tava muito mais relacionado à filosofia, né, ao modo de ver o mundo, do que de fato de fazer previsões, né, de criar um modelo, né, um modelo matemático, né, preciso, para descrever o que acontece no céu, entende? Então, e a física é a ciência que faz isso. A física, né, é a ciência de vanguarda, é a ciência que prevê. É a ciência que prevê. Mas ainda, o Newton criou esse objeto aqui, cara. Ele criou o telescópio refletor, né? Em que, ao invés de lentes, como o Galileu usava, né, usava espelhos. E talvez essa tenha sido a grandiosa contribuição, né, a mais importante contribuição experimental, instrumental do Newton, né? Porque o Hubble é assim. O Hubble é como esse telescópio. Né? O James Webb, que vai ser lançado agora, é assim, é um telescópio
refletor, não é um telescópio refrator, ele usa espelhos e não lentes, né? Isso foi um ganho muito importante, né? O Newton também estudou a teoria da luz, né? Como a gente viu, além de tantas outras coisas, ele é o pai do cálculo, ele é o nosso grande líder, ele é nossa grande inspiração. A física é altamente dependente do Newton, né? Os críticos da ideia de um gênio, né, vão sucumbir ao Newton, porque o Newton é realmente extraordinário, é um indivíduo, né, um outlier, um indivíduo fora da linha, ele é revolucionário, ele cria uma ciência que a gente vai imitando, né? Então, se a gente tem a mecânica, a gente vai fazer termodinâmica, a gente imita a mecânica, né? Se a gente vai fazer eletromagnetismo, a gente imita a mecânica. Se a gente vai estudar ondas, a gente imita a mecânica. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com base nos ensinamentos iniciais do Newton sobre mecânica, né? E para a astronomia não é diferente, a astronomia é muitíssimo influenciada pelo Newton, né? E pela mecânica do Newton. E a mecânica do Newton é precisa, né? E isso traz um novo dogma, né? De que o céu ele é perfeitamente previsível. Ele é perfeitamente previsível, né? Isso gera uma linha teórica, uma linha filosófica chamada positivismo, né? Que vai ser fundamental na virada do século, né? Para que a gente possa quebrar isso. E aparece uma ciência completamente diferente, a mecânica quântica, eu não vou entrar nessa seara, mas que vai entrar em conflito com esse pensamento inicial do Newton, com a teoria newtoniana, com a mecânica newtoniana. Então, a gravitação universal de Newton nos permite extrapolar, nos permite ver, né, o sistema solar como ele é, prever o que acontece no sistema solar. A gente descobriu, né, esses 3 últimos planetas aqui, ó. Né, esse planeta aqui foi para observação, mas esses 2 últimos planetas aqui, ó, a gente conseguiu descobrir por observação, né? Foi usando um telescópio, né, observando Urano, que a gente descobriu que Netuno existia. E foi observando Netuno que a gente descobriu que Plutão existia. Hoje Plutão não é mais planeta, Plutão é um planeta não, né? Mas por conta das perturbações na teoria de Newton, na mecânica celeste, né? Ou seja, na curva que esse objeto, né, tem ao redor do Sol, que a gente percebeu que existe um outro planeta, né? Então o Newton ele permite extrapolar, ele permite que a gente vá lá e estude, né, com muita precisão o nosso sistema estelar. Aliás, ele permite que a gente estude muitos outros sistemas estelares, né? Na época de Newton não se conhecia uma galáxia, né? Mas mesmo a dinâmica de uma galáxia, né, se você estiver um pouco distante dela, né, vai reproduzir a teoria newtoniana. Os meus colegas que são da gravitação e da relatividade devem estar assim, não, Jamil, da relatividade geral. Só se você estiver perto, gente, se você estiver muito próximo, que os efeitos da relatividade geral em uma galáxia são relevantes, né? São relevantes. Por exemplo, a curva de rotação de galáxias, né, é estudada desde o século XIX e é um resultado clássico. Não é um resultado clássico no sentido de que não é um resultado advindo da relatividade geral, né? As correções são mínimas, né? Agora, se você estiver muito próximo do núcleo galáctico, aí sim lá os resultados das curvas, né, são alterados pelos efeitos da curvatura do espaço-tempo. Mas se você estiver distante o suficiente, você não precisa recorrer à relatividade geral para fazer mecânica celeste. Eu continuo fazendo mecânica celeste usando a mecânica newtoniana, que não é fácil, porque a lei de gravitação universal, todo mundo lembra, né? Quem não lembra vai lembrar agora, é uma força que é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E como é a distância que a gente coloca na segunda lei de Newton, porque a aceleração, né, é uma relação de variação da velocidade com o tempo. E a velocidade é uma relação de variação da posição com o tempo, da distância com o tempo, né? Então você tem uma relação de distância com o tempo com o inverso do quadrado. Isso é muito difícil em física.
E isso é muito difícil em física, porque é o que a gente chama de um resultado não linear, né? Um resultado não linear. E aí das galáxias a gente vai estudar várias galáxias, e você pode observar esse conjunto, né, e a dinâmica que acontece nesse conjunto via teoria newtoniana, por gravitação clássica. A dinâmica geral disso aqui é outra história, e a gente vai falar sobre isso, né? Mas o Newton permitiu que você tivesse acesso a esse conteúdo do ponto de vista teórico, né? Que eu pudesse discutir com você do ponto de vista de física, né? Que a gente pudesse fazer manipulações algébricas, né? E prever a posição de um objeto como esse frente à presença de um outro objeto, né? E isso é extraordinário. E é física, e é astronomia, e estão juntas, né? E estão juntas. Então, essa compreensão, né, que o PCN mais falava e que a BNCC volta, né, a exigir, volta a pedir que os nossos estudantes, quando saem do ensino médio, tenham. Né? Então, a gente precisa compreender esses elementos, né? A gente precisa compreender esses elementos. Eu volto aqui um pouco para falar sobre o show da astronomia no Brasil, somente para começar, para a gente sair dessa imersão de vontade de estudar física e voltar para uma posição mais próxima do que é, né, a proposta dessa palestra, falar sobre as nossas ações e quais são a nossa atuação e quais são as nossas possibilidades. Então, a história da astronomia do Brasil é muito recente, né? Ela começa em 1730, quando a gente tem a primeira escola jesuíta no Rio de Janeiro. Os jesuítas eram astrônomos muito bons, né? Eles se dedicavam ao estudo da astronomia, né? Era parte da igreja, né, que se voltava para a ciência, quase sempre ligada aos jesuítas, né? E a gente tem um crescimento muito forte na chegada da família real portuguesa. Lembram lá, o Napoleão invadiu a Europa, né, inteira, e saiu tomando, inclusive tomou a Península Ibérica, ele toma a Espanha, e depois ele vai tomar Portugal. E aí, quando ele vai chegar em Portugal, a família real, para não ser, né, para não ser tomada prisioneira do Napoleão Bonaparte, né, pede ajuda aos ingleses. E aí vem as naus inglesas, conduzem a família real para o Brasil, e aí o Brasil vira o Império Brasil-Portugal, né? O Império Brasil-Portugal, Império Unido Brasil-Portugal. Então, nesse momento, né, o Rio de Janeiro em si, ele tem um upgrade, porque quando a família real vem, né, eles têm que dar escola para a família, eles vão passar muito tempo, porque o período de dominação napoleônica demora um tempo, né? E quando você faz uma mudança como essa, você precisa estruturar e depois para voltar também ia demorar. Então já existia a colônia, era grande, era frutífera e tudo aqui funcionava, né, desde que quisessem que funcionasse. Então eles vêm e se instalam, né, e é quando vem a universidade, quando vem a universidade não, mas é quando vem os primeiros centros de estudos específicos, especialmente em astronomia. A família real portuguesa, né, a elite, né, a elite dominante europeia sempre se interessou enormemente por astronomia, né? E aí a gente cria um observatório nacional, né? A gente cria o Observatório Nacional, que é o nosso principal centro, né, em astronomia no Brasil. Então eu fui lá no observatório, acho que em 2011, foi a última vez que eu fui, né? Eu vi esse telescópio aqui, ele foi trazido da Europa. Esse ainda é um telescópio do século XVIII. Esse aqui foi trazido pelo Pedro II, né? Pelo Pedro II, encomendado pelo Pedro II, e ainda estão em atividade, né? A gente tem alguns telescópios, lá são 3 principais telescópios, todos refratores, né? Todos refratores. Excelentes para observar planetas, né? Excelentes para observar planetas. Então lá se faz ainda observações com esses telescópios. Além de ter telescópios mais modernos, né? Esse é o prédio antigo. Está quase igual, viu, gente? Está quase igual. E quem tiver a oportunidade de ir lá, vá. É um lugar excelente, né? Está ali na Zona Norte, bem pertinho da Feira de São Cristóvão.
um lugar muito, muito bacana de se conhecer, né? De se conhecer. Sobre a extensão, o que a gente tem sobre a extensão, né? Bem, eu desenvolvo um projeto já há bastante tempo, né, de inclusão da astronomia como recurso de divulgação científica nas escolas, né, da rede pública, especialmente aqui em Araruna, o que não impede, já é possibilidade, né, que a gente faça isso em outras cidades. Mas qual é a ideia? A ideia é ir para a escola. É ir para a escola e tentar introduzir a astronomia, né, tentar fazer observações, trazer os alunos para mexer nos telescópios, né, para observar o céu, né, para, pela primeira vez, ver um objeto celeste diretamente no telescópio. Diretamente no telescópio. Então, a gente faz isso e, além disso, faz palestras introdutórias sobre astronomia, né, sobre o céu, né, tenta fazer algum estudo introdutório com esses alunos do ensino médio, né, do ensino médio. E esse é o principal projeto que a gente desenvolve em astronomia. Essa foto aqui foi tirada com esse telescópio, né? O Franciélio, né, que é nosso estudante, aqui tem feito, né, fotos ainda melhores, né, bem melhores do que essa, né, porque a gente conseguiu outros telescópios, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque a gente conseguiu outros telescópios e hoje a gente tem uma possibilidade maior, né, de fazer observações, e inclusive a imagem, de ter imagem, né, do avanço das câmeras, né, em celulares, isso ajuda enormemente, E quais são, e do ponto de vista da pesquisa, aquele é o nosso principal projeto de extensão, né, que pode ser renovado ano a ano. Agora em si a gente não tem turma, né, mas eu quero reativar esse projeto já nesse próximo Probex, né, Probex. E na pesquisa, bem, a astronomia tem várias áreas. Eu vou aqui só listar algumas dessas áreas para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem a astronomia planetária, que é a astronomia voltada ao estudo dos planetas. A gente tem a astronomia interplanetária, que é a astronomia que estuda o que acontece entre os planetas, né? No espaço entre os planetas. A gente tem a astronomia estelar e a gente tem a astronomia interestelar. Então, a astronomia estelar se preocupa com as estrelas em si, né? E a astronomia interestelar vai se preocupar com o que acontece no espaço entre as estrelas, né? Entre as estrelas. A gente tem a astronomia galáctica, vai crescendo de estruturas, percebam isso. E a gente tem a astronomia intergaláctica, né? Ou seja, a gente vai estudar o que acontece na galáxia em si, uma área da astronomia se preocupa com o que acontece em uma galáxia. E a astronomia intergaláctica vai se preocupar com o que acontece no espaço entre as galáxias. Essas são áreas. Tudo isso são áreas específicas, né? A gente tem a astronomia de objetos exóticos, né, que não respeitam, né, os princípios de formação básicos dos objetos no céu, ou seja, as galáxias têm um padrão de formação, né? Uma estrela tem o seu formato específico e tem uma maneira de viver, de morrer, né? Então, tem objetos que não seguem essa linha padrão, e a gente diz que esses objetos são objetos exóticos. E aí se precisa de estudos específicos para esses objetos exóticos, e aí isso é uma área da astronomia, a astronomia de objetos exóticos. A gente tem a astrofísica, que é uma área mais genérica, né, que se preocupa com o que acontece no lugar, né? Então, se você tem uma escala pequena, alguma coisa que acontece em uma galáxia do ponto de vista da física, né, então você vai estudar a astrofísica, né? Isso envolve muita modelagem, e aí você vai ter muita computação relacionada a essa área, né? Mas é basicamente isso. Quando você extrapola essa escala, né, e vai tentar estudar o universo como um todo, analisando sua origem, sua evolução e sua dinâmica, aí a gente tem cosmologia, né? Então, a diferença entre astrofísica e cosmologia, né, é isso, é escala. Então, se você vai observar um objeto em escala local, né, se você vai observar o universo em escala local e acontece um efeito lá e você vai tentar descrever como esse efeito acontece, você está estudando astrofísica, né? Aqui, alguns de vocês já devem ter ouvido sobre matéria escura, né?
Então, por exemplo, a matéria escura existe nas galáxias, no halo das galáxias, ao redor das galáxias, né? Então, quando você vai observar a matéria escura na galáxia, é astrofísica. Mas quando você vai estudar a matéria escura no universo como um todo, é cosmologia. Então, vê que o que muda é a escala. Então, se tem uma colisão de galáxias e a matéria escura interfere ali, a gente quer analisar como isso interfere, esse é um estudo da astrofísica. Mas se a gente quer analisar como a matéria escura interferiu na formação de galáxias prioritárias, na primeira geração de galáxias, né, aí é cosmologia. Entende? Porque você está estudando uma coisa que envolve o universo como um todo. Existem outras áreas importantes na astrobiologia, que vai estudar a origem e a evolução da vida do ponto de vista astronômico, né? Do ponto de vista da origem da vida, né? No cosmos, né? Isso é a astrobiologia. A gente tem a radioastronomia, que está ligada a um instrumento específico, né? Que é o radiotelescópio, porque você consegue captar ondas, né? Consegue captar sinais muito fracos, mesmo assim com resolução. Então acabou sendo uma área, né, que é a radioastronomia. Também tem a astronomia de raio-x, mas aí são tantas que a gente vai ter que colocar 3 pontinhos assim. Ó. Eu ainda listei aqui a engenharia para a astronomia, né, porque você vê avanços muito, muito modernos e a gente cada dia mais vai começar a se interessar por isso, por conta do interesse privado, né, por conta do interesse privado. Por conta de empresas como a SpaceX, como a Amazon, né, que estão lançando satélites para montar uma rede de internet Wi-Fi em todo o mundo. O planeta Terra vai ser um planeta Wi-Fi. Né? Em qualquer lugar do mundo você vai ter sinal de internet. E isso é para 2023. Para 2023, né? Para a SpaceX, para uma startup ligada à SpaceX, né? E para a Amazon em 2025. A gente vai ter pelo menos 2, e os chineses já estão preparando, né, um sistema deles de Wi-Fi no mundo. Então, isso demanda muita engenharia para a astronomia, né? Porque você vai precisar do lançamento de satélites, vai precisar de todo um esforço para fazer o lançamento desses objetos, para você ter, né, todo esse aparato no céu. Então, a engenharia para a astronomia, sem dúvida alguma, vai ser uma área muito relevante. Né, muito relevante. O que me interessa, de fato, é a cosmologia. Né? Então, a gente, já falando da minha seara, né, a gente aqui estuda efeitos como esse, né? Em que você olha para o universo e diz que o universo tem muita massa. Né? E daí a gente se interessa por estudar desdobramentos dessa teoria, né? A teoria da relatividade geral do Einstein, e estudar a origem e a evolução do universo como um todo. Valeu. Né? Do universo como um todo. Então, esse é um ponto da pesquisa que, para mim, é muito relevante. Né? A gente aqui tem um apreço maior pela gravitação e pela cosmologia. Não tem nenhum pesquisador em astronomia do nosso departamento, né? Do nosso departamento. Aliás, a Paraíba não é tradicional em astronomia, né? A gente tem tradição em teoria de campos, né? E eu diria até em cosmologia e gravitação, né? Cosmologia e gravitação. Né? Para vocês terem ideia, a gente tem o Márcio, tem eu, tem o Davi, né? Que são dessa linha de atuação, né? Dos professores. E o Valdeci ainda estudou geometria diferencial, que está relacionado com essas coisas aqui, ó. Né? Está relacionado com esses objetos aqui, ó. Então, são coisas que a gente estuda aqui, né? E tem know-how, a gente costuma, né, aprofundar estudos relacionados a essa área. Né? Foi inclusive a minha área de doutoramento. Aqui tem alguns resultados da relatividade geral, né? Aqui é a precessão do periélio. Isso aqui são só imagens para tentar encantar, né? Isso aqui não é um defeito da lente, isso aqui é um efeito gravitacional, a gente chama de lentes gravitacionais, porque essas galáxias que estão lá no fundo, né? Essas
estão aqui no plano, estão distorcendo a luz que vem das galáxias do fundo. Não é? E esse efeito é um efeito da relatividade geral, então a relatividade geral de fato existe. Né? Ela é o que é, e a gente já estuda com interesse em descrever, seja efeitos locais, seja efeitos do universo como um todo. Né? Por exemplo, esse efeito aqui, ó, ele é um dos principais responsáveis por a gente saber que existe no universo. Efeito de lentes gravitacionais. Né? Muitíssimo importante, muitíssimo importante. Né? É a nossa amada relatividade geral. Né? Aqui tem um gráfico de composição do universo. Né? Para mim, isso é muito relevante, porque essa parte do universo que a gente não conhece, mas que vocês já devem ter contato, já devem ter ouvido falar, né, da tal da energia escura, da matéria escura. Né? Cerca de 95% do conteúdo de matéria do universo não emite luz, não esquenta, tá ligado? Não esfria do jeito que a gente vê a matéria ordinária. Não emite luz, você não consegue enxergar. Se esquenta e esfria, não é pelos processos que a gente conhece para a matéria em si, usuária, ordinária. Né? 4% do universo é formado por hidrogênio e hélio, mas eles são frios, não dá para enxergar. Né? Só 0,5% do universo é que é formado por estrelas, do conteúdo do universo. Então, quando a gente olha aquela imagem lá que tem várias galáxias, né? Olha para o céu e vê tantas estrelas, você só está vendo, de fato, 0,5% do conteúdo do universo como um todo. Né? O resto é escuro, é dark. Né? Mesmo o hidrogênio e o hélio livre são escuros. Né? Você não consegue enxergar. O hidrogênio e o hélio livre você ainda consegue enxergar na radioastronomia. Né? Mas esse setor aqui você simplesmente não enxerga porque ele não interage eletromagneticamente. Você não consegue pegar a matéria escura. Né? Você não consegue pegar a energia escura. Né? Então, o seriado Flash é mentiroso. Não tem como você manipular a matéria e a energia escura, tá, gente? Assim como o pessoal fala muito de quântica, né? Não sei o que lá, coach quântico, tudo é quântico. Hollywood adora, né, usar essa parte escura, né, do universo para fazer séries e ficção científica sem nenhum fundamento científico. Né? Aqui tem uma das imagens mais icônicas, né, e que traduz o que a gente gosta. Né? O Big Bang, né, o Big Bang, depois a inflação cósmica, é uma fase do universo, depois a radiação cósmica de fundo, depois uma fase em que você não enxerga nada no universo, depois a primeira formação de galáxias, depois o universo voltando a expandir, e agora, finalmente, no finalzinho, novamente, expandindo aceleradamente. Né? Então, a gente se interessa por descrever como esse universo, né, como esse universo, de fato, evolui, como é que é a sua dinâmica. Esse é um dos pontos que a gente se interessa. Esse é um dos pontos que está relacionado com esse interesse em estudar astronomia no curso de licenciatura em física. Foi o que me encantou quando eu fazia graduação, né? Eu queria estudar isso, eu queria tentar compreender como essas coisas funcionavam. Né? Eu consigo um pouco hoje, né? Mas só um pouco. Tem muita coisa que é muito difícil. É realmente muito difícil e que demanda muita gente, né? E é por isso que eu estou fazendo essa palestra, porque eu quero que parte de vocês também se interesse por isso, né? Também se interesse por isso. Por isso que a gente vai ter possibilidades. Então, a primeira possibilidade, eu acho que eu já falei na área do ensino, né? Que é a gente ter mais disciplinas. A gente tem uma disciplina de introdução à astronomia, mas, eventualmente, a depender do interesse dos nossos estudantes, a gente pode ter uma disciplina específica, né? Relacionada a um tema específico, a uma área específica da astronomia, da relatividade geral, da cosmologia. Eu já ministrei algumas vezes disciplinas assim, né? Então, vou voltar a ensinar desde que haja público, desde que a gente tenha estudantes interessados nessa área do conhecimento. Eu tenho a concorrência de SESI, César fica
tentando pegar os alunos para fotônica, para as outras coisas, mas eu vou reagir. Eu vou reagir e vou buscar os estudantes para a gente estudar astronomia e cosmologia e tentar compreender o universo. Não é uma área simples, não é uma área que não vai fazer você perder os cabelos, mas é uma área muito encantadora, né? Que vai trazer uma visão da física, né, muito completa. Muito completa. Essa é uma das coisas que eu gosto muito. Então, no ensino era essa. Na extensão, eu tenho muita vontade e vou fazer isso agora. Né? Eu estou começando um PIBIC, né, relacionado à astronomia, relacionado à cosmologia, e vou voltar àquele projeto de extensão e a gente vai, finalmente, eu e César, unir os projetos, né, voltados às Olimpíadas. Então, a gente tem aqui um projeto já ligado à Olimpíada Brasileira de Física, né? A gente vai também fazer para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que não é mais a Olimpíada Brasileira de Astronomia, é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? Assim como a Mostra Brasileira de Foguetes, são coisas que a gente tem interesse em fomentar no nosso curso. Então, a gente vai criar cursos de extensão, né, para tentar preparar estudantes que possam auxiliar as escolas do município, né, no ensino médio, para participar dessas Olimpíadas. Né? Então, isso, embora as Olimpíadas em si sejam uma área questionada, né, do ponto de vista de você valorizar a resolução de exercícios, né, mas é uma área que tem recursos e que, de algum modo, agrega. Né? E se existe esse espaço, a gente tem que ocupar esse espaço. Aqui tem um link do site da OBA. Desculpa, gente, eu mudei de navegador e aí ficou desconfigurado. Mas eu sugiro que vocês visitem o site da OBA, né? Se alguém tiver interesse, já conversa para a gente iniciar, preparar, né, esse projeto, porque para esse ano não dá mais. E também eu não faria um trabalho em cima da hora. A gente tem que se preparar para o próximo ano, né? A gente se prepara para o próximo ciclo de Olimpíada, a gente não se prepara para a Olimpíada que vai acontecer em 1, 2 meses, porque você não consegue preparar alguém em 1, 2 meses para um processo como esse, né? Para um processo como esse. E aí a gente tem a astrofotografia, né? A astrofotografia. Quem conhece isso aqui, ó? Isso aqui é a pedra da boca, né? Isso aqui é a pedra da boca. Aí o pessoal faz fotos de exposição e pega imagens como essa. Salvo engano, essa foto aqui foi premiada, né? Uma das fotos mais bonitas do ano, uma coisa desse tipo. Em um concurso bem importante, o rapaz ganhou o prêmio na nossa pedra da boca, Pois bem, esse tipo de astrofotografia já está meio popular, né, por conta do avanço das câmeras. O que o pessoal não faz é astrofotografia com telescópio. E aí a gente tem um mecanismo. Eu vim para cá por conta disso. Ó. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, né? Vocês estão aqui, ó. E vocês vão ver que a gente tem aqui os nossos telescópios. A gente tem um maquinário, né? Esse telescópio aqui pequenininho, esse aqui, ó, é um dos mais fortes que a gente tem. Ele é um telescópio com uma formação de espelhos diferenciada. Por isso que ele é compacto, né? Ele não usa somente um conjunto de espelhos, ele usa 2 conjuntos de espelhos. E é a forma como você une esses 2 espelhos, a imagem com muita qualidade. Né? Ele é um telescópio Lucanov, né? De formação do Lucanov Cassegrain. Né? Esse grandão aqui, ó, é o telescópio que a gente usa para ver objetos mais distantes. Né? Para ver objetos mais distantes, tá vendo? Ele é um telescópio de 150 milímetros de abertura. Né? E ele tem uma base diferente, uma base dupla, a base dupla diferente. Presta atenção. A base dupla diferente. E a gente tem também, ó, um telescópio de 150 milímetros de abertura refrator. Refrator, né? Excelente para observar planetas. Excelente para observar a Lua. Então, quando você quer uma imagem da Lua de muita definição, com imagens muito reais, né,
você usa um telescópio como esse. Você usa um telescópio como esse. Fora o conjunto de acessórios que a gente tem. Então, a gente tem uma boa gama de lentes, né? Assim como a gente tem acessórios para fotografia. O que a gente ainda não tem é um motor de passo, mas também não é algo muito complicado de se conseguir, né? E eu acredito que nesses próximos 2 anos, né, logo assim que a gente sair da pandemia, a gente consiga, né, um motor de passo para acoplar esses telescópios, porque com o motor de passo você acompanha o objeto no céu. E aí você acopla uma câmera, você consegue filmar o objeto, né, ou deixar o obturador da câmera aberto, né, para fazer o acompanhamento. Ó, o suporte aqui, não. O suporte, esse aqui é o maior amigo do Franciele, esse aqui, ó. Porque com suportes como esse aqui, por exemplo, a gente faz do celular, né, um bom amigo para divulgação científica, viu, Alessandra? Porque você acopla ele lá no telescópio e faz imagens espetaculares de um objeto que você está vendo na hora, né, naquele momento, né? Esse contato é transformador, né? Observar o objeto, pegar o telescópio, olhar o céu, apontar o telescópio, é uma coisa realmente extraordinária. Além disso, a gente faz cursos de manuseio e de manutenção de telescópios também, né? Porque é uma coisa que no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito acesso, mas algumas pessoas se interessam em comprar telescópios, né? Acabamos de ver o Márcio ali falando em comprar um telescópio. E aí, quando você compra um telescópio, você tem que saber que você tem que saber manusear o telescópio, você tem que saber fazer manutenção no telescópio. O telescópio tem lentes, essas lentes têm que estar limpas e tem que ser limpas de uma forma específica, né? Então, a gente aprende a fazer isso também aqui. E, comumente, a gente faz mini cursos, né? A gente faz ações desse tipo para também ensinar as pessoas a fazer manuseio e manutenção de telescópios. Aliás, as ações que a gente faz nas escolas tem esse viés também, né? De permitir que o estudante manuseie o telescópio, simplesmente manusear. Ele vai lá e possa mexer no equipamento com todo cuidado, com instrução, né? A gente faz isso com muito cuidado para manter os equipamentos, né? Mas é bastante caro, sim, Anaísa. Alguns deles são bastante caros. Esse telescópio pequenininho aqui, por exemplo, né? Ele hoje deve estar custando na faixa de uns 5 mil reais. Então, assim, não é muito dinheiro para uma instituição, né? Para você desembolsar é um pouco, né? Um pouco caro. Esse daqui hoje é ainda mais caro. Esse brinquedinho aqui ainda é mais caro. Hoje, né? Hoje. Esse outro não. Esse outro ele é mais barato por conta da base, né? E porque ele tem uma construção um pouco mais simples. Ele é um pouco mais barato. Mas não é muito mais barato, não. Se você quer um bom telescópio, você vai ter que desembolsar uma boa grana. Uma boa grana. Talvez no futuro a gente tenha ainda mais telescópios. Eu não vou levantar aqui para mostrar, eu queria fazer isso com o celular, mas a internet não tá ajudando muito, né? Aqui ao lado dessa sala, do laboratório de óptica, a gente vai ter a nossa sala de astronomia, né? Onde esses telescópios vão estar disponíveis e a gente vai ter um ambiente em que as pessoas possam frequentar, né? Eu até 1h da tarde, eu tenho aula. Né? Viu, Daniela? Estou respondendo a Daniela aqui, gente. Viu? Então, a gente... Beleza. Aí... Hamilton, Oi. eu estou encantada, viu, com a aula. Eu estou encantada. Se eu tivesse no começo da carreira, já ia fazer astronomia. Então, eu acho que a fotônica está com concorrência. A fotônica está com concorrência alta agora, né? Tá demais, né? César tem que apanhar. A vantagem é que César... Eu sei por que, Alessandra. César dá café para as pessoas. Eu tenho que dar café para as pessoas. Aí, quando eu der café para as pessoas, vai ficar mais fácil. É verdade. Então, a gente tem todo um aparato. A gente tem um instrumental, né? A gente tem know-how, a gente tem pessoas interessadas. Eu e o Franciele montamos um clube de astronomia, né?
Depois eu vou pedir para que ele divulgue com vocês e passe o passo a passo de como se juntar, porque assim que a pandemia acabar, né, a gente vai aglomerar para ver aglomerados de estrelas no céu, né, para ver o céu, para observar o céu, para usar esse conteúdo que a gente tem disponível, né, que a gente tem disponível. Então, essa é uma das possibilidades, né? Essa é uma das possibilidades. Tem uma outra possibilidade pessoal, uma outra possibilidade que me interessa muito. Estou já acabando, viu, gente? Senhor abençoado, espera aí que eu chego lá. Tem uma outra possibilidade que me interessa muito, mas aí já é um interesse pessoal, e também pode ser um interesse pessoal de alguns de vocês, né? Que é fazer um estudo em física teórica. E aí, por conta da minha formação, né, a gente tem possibilidades em pesquisa, né? Então, eu estudo campos escalares em cosmologia, foi a minha linha de atuação no mestrado e no doutorado, né? Eu também tenho interesse em estudar, iniciei estudos nessa área, publiquei trabalhos também nessa área, de campos vetoriais em cosmologia, né? De campos vetoriais em cosmologia, são coisas que, se você quiser entender, tem que vir conversar comigo, né? E eu também me interesso, eu já estudei um pouco, né, sobre teorias de pré-Big Bang e multiverso, ou universos Brana, né, que é uma possibilidade teórica muito fecunda, né, e que explica algumas questões do nosso universo. Além de ser uma coisa bastante interessante e instigante, né? Não há nenhuma comprovação científica do multiverso, né? Porém, em física, a gente nem sempre se baliza exclusivamente pelas comprovações científicas, a gente busca a vanguarda, né? A gente cria uma teoria para tentar prever um resultado. Aí, quando esse resultado acontece, né, você logra êxito naquele modelo, né? Aquele modelo permanece. Se outro resultado refutar, a gente pega esse modelo, né, amassa as folhas, joga fora e faz outro, né? A vida é assim. E é assim que a gente evolui. Mas eu tenho interesse em teoria de pré-Big Bang porque existem várias questões relacionadas e que eu tenho dado atenção ultimamente. Então é provável que eu migre para essa área, né? Comece a estudar o que aconteceu antes do Big Bang, especialmente ligado à teoria do multiverso, ou do universo paralelo, né? Ou do anti-universo. São as coisas que eu mais tenho interesse ultimamente, né? Então, essas também são possibilidades teóricas, né? Possibilidades do ponto de vista da pesquisa, né? Eu vou iniciar um PIBIC agora que está relacionado a essa primeira linha, né? Eu espero que desse PIBIC apareçam mais estudantes, né? Para que a gente possa enveredar por essas linhas, para que eu não me sinta mais tão só estudando essas coisas aqui, né? Que eu estudo muito sozinho, né? É isso. Então, obrigado. E eu vou ficar aberto às perguntas.